Bom dia, meus queridos alunos. Vamos para mais um dia de atividade. Hoje nós vamos estudar ciência das religiões, né? Só para lembrar, semana passada nós estudamos sobre a responsabilidade cidadã. Nós, enquanto cidadãos planetários, né, temos que ter algumas responsabilidades, né, para podermos viver em paz, em grupo, né, na nossa sociedade. Porque a partir do momento que nós assumimos essa visão de mundo, que somos cidadãos, né, vivemos no mesmo planeta, numa mesma terra, e assumimos essa visão, nós passamos a ter algumas responsabilidades, passando a cuidar mais do meio ambiente. Dentro desse tema, nós vimos a diferença entre consumismo e consumidor. Né? O consumismo, que é aquela forma desenfreada, aquela forma exagerada, né, que as pessoas têm de comprar sem necessidade. Já o consumidor, ele tem aquele limite de comprar o que realmente precisa, né? Ele não se deixa levar por influências, né, pela mídia, por propagandas. Então, quando uma pessoa ela é consumista demais, né, o que é que vai acontecer? O aumento de lixo vai aumentar ainda mais, né, porque as pessoas nem sempre vão consumir aquilo que compram e vai acabar desperdiçando. Isso vai acumulando vários lixos, né, no planeta Terra. Então, nós vimos isso semana passada. Então, espero que tenha ficado claro aí e também na atividade. Hoje nós vamos dar continuidade a essa responsabilidade cidadã que o ser humano tem, né, quando ele passa a assumir essa visão de ser um cidadão planetário. Né, nós vamos falar uma das consequências, né, que hoje nós vemos muito aí em noticiários, na televisão, né, em reportagens. É uma coisa que é prejudicial para nós seres vivos, né, e também para o nosso planeta. Então nós vamos falar sobre o aquecimento global. Vocês já ouviram falar em aquecimento global? Eu acho que já ouviram falar, mas se não ouviram, nós vamos saber agora o que é aquecimento global. Nós sabemos que para o ser humano viver bem, né, no mundo, ele precisa cuidar do meio em que vive, né, e precisa preservar tudo que há à sua volta. Então, nossa vida, né, de todos os seres vivos, dependem dessa boa condição que o planeta tem, né, para sobreviver. Para isso, nós temos que cuidar do nosso meio. Então, o que é aquecimento global? Vocês já ouviram falar sobre ciclones acontecendo na Europa, furacões, tornados acontecendo em várias regiões do mundo todo, as calotas polares, as geleiras derretendo e aumentando o nível do mar, causando inundações. Já ouviram falar? Já ouviram também, viram essas reportagens com certeza em algum noticiário de TV, porque é o que mais notifica aí, né, os jornais, principalmente a televisão. Tudo isso é fato decorrente do aquecimento global, certo? É muita coisa, não é? Então já parou para pensar tanto de coisa, né, que está acontecendo aí no mundo por falta da negligência humana? Então, tudo é consequência do aquecimento global. Tudo isso acontece por quê? Porque são lançados na atmosfera gases nocivos, né? Então, o problema está justamente aí, né? Nessa quantidade de gases nocivos que são lançados na atmosfera, né? E esses gases lançados vão formar uma camada poluída, né? E essa camada ela vai ser difícil de se dispersar. O que quer dizer dispersar? Dissolver, desmanchar. Então vai ser muito difícil depois que
quando esses gases são lançados para a atmosfera, então vai ser difícil dissolver, né? E isso vai causar um efeito que chama o efeito estufa. E o que é o efeito estufa? É o aumento do calor. O nosso planeta, ele tem uma temperatura adequada para a sobrevivência de todos os seres vivos, né? Então não é nem de mais e nem de menos, é uma temperatura equilibrada. Então, se esses gases são lançados, né, tanto gases como a poluição das águas, a poluição do ar, a poluição, o desmatamento, queimadas, então tudo isso que acontece vai, consequentemente, ir para a atmosfera, né, para a nossa camada protetora. Nós sabemos que a atmosfera é a camada protetora do nosso planeta, né? Então, o nosso planeta tem várias camadas, nós vamos estudar isso mais lá na frente, em ciências. Tem várias camadas, né? Então, uma dessas camadas fica o gás ozônio, né? É uma fina camada que também protege o planeta contra os raios ultravioletas do Sol. Então, tudo que é poluente indo para essa fina camada vai ser difícil de dispersar, vai ser difícil de desmanchar. E vai abrindo um buraco nessa camada, né? Então, os raios ultravioletas do Sol, que são raios que às vezes prejudicam os seres vivos também, as plantas, né? Quando penetrados diretamente nessa camada. Né? Então, com esse buraco aberto na camada de ozônio, por conta desses poluentes, né? Então os raios vão entrar com mais força no nosso planeta, né? Então vai causar um desequilíbrio ecológico aí, como também o aumento da temperatura, né? Esse efeito estufa ele vai aumentar, né? A temperatura vai ficar mais elevada. Por isso que as geleiras hoje no Polo Sul, no Polo Norte estão derretendo. Com isso, vai aumentar o nível dos oceanos. E se aumentar o nível dos oceanos com o aumento dessa temperatura e o gelo derretendo, então, consequentemente, vai haver várias inundações aí, começando do litoral, né, dos países e cidades que são litorâneas, né? Então, tudo isso é consequência do aquecimento global. O aquecimento global, comprovado quase 100% pelos cientistas, é o maior desafio enfrentado hoje pela humanidade, né? Então a gente tem que entender o que? Se acontece uma queimada numa floresta aqui no nosso estado ou na nossa cidade, vamos dar como exemplo, se tivesse consequentemente, não só era aqui que ia sofrer as consequências, não, né? Lá em outra parte do Brasil, de outra região, também ia sofrer esse impacto ambiental. Nós vimos aí, teve logo no começo do ano aí, um grande desmatamento aí na floresta amazônica, né? Os animais morrendo, né? Saindo de seu habitat, né, por conta das queimadas acontecendo aí, por conta dessa ação humana, né, e isso não só prejudicou aqui o nosso Brasil, não, ou lá a região onde fica a floresta amazônica, que é extensa e abrange também até outros países. Não, prejudicou também em outras partes do mundo também, certo? É tanto que vários órgãos se reuniram, várias autoridades se reuniram em prol para ajudar a Amazônia. Então, não só é que acontece aqui, né? Então, não só vai acontecer lá fora. Não prejudica aqui, com certeza prejudica também, né? Até porque nós fazemos parte de um mesmo planeta. Então, o aquecimento global ele se torna um prejuízo para toda vida na Terra, né? Vários órgãos internacionais lutam hoje em incansáveis reuniões, né, fora do Brasil, né, para ver uma solução que consiga acabar com
esse desequilíbrio ecológico, esse desgaste ambiental, né? Essa coisa que prejudica todos nós, né? É aí que vai entrar os quatro essenciais valores éticos que nós sempre estamos estudando aí no decorrer das nossas aulas, né? Então, como é importante estudar esses valores éticos e também segui-los, né? Porque seguindo esses quatro principais valores éticos, né, com certeza os líderes mundiais vão, e as pessoas também vão conseguir contornar essa situação. Primeiro, que haja respeito entre as nações, né? Uma nação contra nação não tem como sentar, não tem como dialogar. Então, respeito entre as nações, diálogo, que é uma coisa hoje dificílima, né? Solidariedade também entre os povos e, por último, justiça. São os quatro valores éticos que os líderes mundiais hoje têm que ter para dar um fim nesse problema que é tão grande aí para a humanidade. Não só os líderes mundiais, como também cada ser humano, cada pessoa tem que ter consciência de jogar aquele papelzinho de bala, aquele papelzinho de biscoito, de pipoca no lixo, não jogar na rua, né? Não jogar no rio, né? Porque juntando vários desses aí, consequentemente, vai entupir um bueiro, né? E vai causar uma inundação quando chover, porque não vai ter por onde a água passar. Então, nós temos que fazer a nossa parte, certo? Então, essa é a explicação de hoje sobre o aquecimento global. A atividade vai ser na folha, certo? Lá tem explicando bem direitinho a atividade que vocês irão fazer, que é uma produção textual relacionada ao aquecimento global e as consequências que ele pode trazer para a nossa vida. Qualquer dúvida é só me procurar. Beijos, até a próxima aula.